Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 1º de abril de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, ó. Devassando Invisível de Ivone do Amaral Pereira. Nós já estamos até terminando, né, esse livro. Nós estamos estudando o capítulo chamado As Virtudes do Consolador. Já estamos encerrando esse capítulo e vamos para a semana que vem para o último capítulo, né? Acreditamos que até meados de abril a gente encerra esse livro, e o próximo livro a ser estudado vai ser esse aqui, ó, Recordações da Mediunidade. Eu acredito que a gente deva ter mais umas 2, no máximo 3 aulas do Devassando Invisível, né? Até o final de abril a gente deve encerrar, e aí a gente vai recomeçar o estudo da obra de Ivone, estudando Recordações da Mediunidade. Então, meus irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa dessa nossa companheira, que tanto se dedicou ao longo de sua vida ao estudo, à prática da mediunidade. Bem, vamos iniciar o nosso estudo aqui. Onde estamos, Rose, por favor? Olha, o meu livro é igual ao seu? Não, O meu. E esse carne. fica difícil aqui. O meu é esse aqui, é igual da Ah, Rose. tá. Tipo assim, entretanto, novo, você não assistiu a semana passada? Entre mentes, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos, é essa? Ah, não. Entretanto, novo fenômeno verificou-se. É lá embaixo, entretanto, novo fenômeno. Desce 3 parágrafos. De onde você está? Achou? Achou, Iraci? Rose, esse próximo livro é da Ivone também? E da Ivone. Você não conhece, não? É antigo. Não, Recordações da não Medina tenho. Ivone Pereira. É Tá bem bom, antigo esse livro dela. isso não. Aí ela diz aqui, entretanto, a Ivone, né? Entretanto, um novo fenômeno verificou-se. Ela está falando da Betinha, lembra? Aquela menina que criou aquela ideoplastia de uma casa, que era uma casa-abrigo, um hospital, dentro da própria casa onde ela morou, porque ela queria envolver a família nesse trabalho, né? De assistência à criança, à mulher gestante. Então, ela diz aqui, ó, entretanto, novo fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte, tendo como principal atuante ainda a entidade Betinha. O nome dela era Elizabeth, uma criança que morreu com 13 anos, que parece, com efeito, insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas. Que a família dela, que era aquela família descendente de portugueses, na realidade, o pai era português, nascido em Portugal, veio para o Brasil, a mãe era de família portuguesa, mas quando os filhos nasceram aqui. O pai e a mãe eram simpatizantes espíritas. Os outros filhos não, eram 5 filhos, depois que a Betinha morreu. Os outros filhos não tinham nada a ver com a doutrina, só os pais que eram simpatizantes. E ela, chegando ao plano espiritual, ela cria uma ideoplastia, né? Pelo hospital, na casa que ela morou. Porque ela queria atrair os pais para esse trabalho de amparo à família desvalida, à mulher desvalida, à criança órfã, né? Então, ela diz aqui, entretanto, e aí vários fenômenos foram ocorrendo nesse trabalho que ela tinha de tentar atrair a família. Entretanto, o novo fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte, tendo como principal atuante ainda a entidade Betinha, que parece, com efeito, insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas.
O detalhe que se segue inserido nessas páginas, quando já déramos por terminado o presente volume, foi-nos relatado pelo próprio senhor Santos, em 10 de dezembro de 1962, quando de visita ao estado da Guanabara. Quer dizer, ela já tinha terminado de escrever o livro, mas aí o senhor Santos veio ao Rio de Janeiro e contou para ela mais um caso que aconteceu. Porque já tinha acontecido aquele caso do vestido, né? Que ela apareceu para a irmã Eunice com o vestido rosa do aniversário de 15 anos, que ela queria aquele vestido para a festa de 15 anos, mas ela não teve a festa, porque ela morreu com 13 anos. Depois aconteceu o fato do hospital que a Ivone viu, e agora o terceiro fato, que só foi relatado a Ivone quando a Ivone estava no Rio, e o pai da Betinha veio ao Rio. Na verdade, é o antigo estado da Guanabara, né? E ele contou assim, o seu Santos para a Ivone. Meu filho Maurício começou o senhor Santos, formado em medicina em 1960. Já nos últimos meses do curso que fazia, uma noite ainda cedo, ou seriam 23 horas, mais ou menos, estudava na sala de visitas, local onde se encontra o retrato de minha filha Elizabeth, tirado pouco antes do seu casamento, tirado um pouco antes dela morrer. Ele estudava por um som de uma eletrola, pois é também apreciador de boa música, né? Então, ele estudava ouvindo música. Não pensava absolutamente em sua irmã falecida em 1955. E isso foi 7 anos depois, que o fato aconteceu em 1962, né? E já fatigado do esforço despendido, decidiu o irmão dela recolher-se. Por isso, encaminhou-se para a eletrola a fim de desligá-la, o que fez simples e naturalmente. Então, ele estava estudando, ouvindo música, aí cansou, resolveu dormir, foi lá e desligou a eletrola. De costas, voltada para o retrato, sentiu que algo ou alguém forçava sua cabeça no intuito de fazê-lo voltar-se para trás. Voltou-se, com efeito, e, olhando o retrato da irmã, julgou perceber névoas amareladas, lucilantes, que se acentuavam, a ponto de ter a impressão de que o retrato se movia, enquanto ele próprio ouvia com acento de certeza a voz da irmã. Maurício, gostas de música? Pois dar-te-ei a ouvir uma música celeste. Canta comigo, Maurício, canta. Então o jovem doutorando ouviu a irmã cantar linda e intraduzível melodia, como jamais ouvira, e comovido, repetia, como levado por impulso mediúnico. Todavia, repetia a música em lágrimas, invadido por uma comoção que transcendia sua habitual força de vontade. Impossível de conter ante a delicadeza daquelas vibrações. Sua irmã Zida, a irmã dela, que era médium, lembra? Quando ela apareceu com o vestido para a irmã Eunice, a Zida dormia, parecia que estava no estado letárgico. Na realidade, ela estava doando ectoplasma, e ela não acordava de jeito nenhum. Aqui a mesma coisa aconteceu. Sua irmã Zida encontrava-se pelas imediações da sala. Ouviu o irmão cantar uma canção singular ao mesmo tempo e que chorava. Desejou saber o que se passava. Aqui termina o relatório do senhor Santos. Nós outros, porém, estudiosos dos fenômenos espíritas, temos o dever de algo meditar sobre a narrativa acima transcrita. E o faremos com o constante objetivo de colher instruções em quaisquer acontecimentos relacionados com a leitura. É possível que o espírito Betinha se materializasse ali diante do irmão, ou pelo menos que o tentasse fazer. Como o fato, porém, não foi suficientemente constatado pelo vidente, o Maurício, que sentiu dúvidas em afirmar se realmente vira a imagem da morta ao lado do retrato, passaremos por alto sobre a materialização. Talvez a própria repulsa do jovem médico às coisas espíritas o impedisse de averiguar o fato que seu preconceito científico antes consideraria impressão ou alucinação. Ele era estudante de medicina e não acreditava. Então, esse ceticismo dele pode ter atrapalhado
a realização do fenômeno. De qualquer forma, porém, o fenômeno realmente não se poderia realizar com visos de certeza, dado que a sala, profusamente iluminada, a sala estava muito iluminada, dificultaria a condensação dos elementos fluídicos necessários ao espírito para mostrar-se visível a própria imagem astral, né? Aqui tem uma notinha. Carmen, lê essa notinha para a gente. Os mestres das pesquisas espíritas no setor de materializações das almas desencarnadas, como William Crookes, Robert de Oven, Alexander Aksakov e outros, conseguiram materializações à própria luz do gás ou à claridade da lâmpada a querosene, o que indica não ser indispensável a escuridão completa. No Brasil, Carlos Mirabelli, médium de extraordinárias forças psíquicas, conseguia materializações à plena luz do dia, debaixo de rigorosa fiscalização. A escuridão completa será necessária apenas ao médium, que permanecerá resguardado da luz por uma cortina de tecido escuro, e isso quando suas forças psíquicas forem insuficientes. Vide Fatos Espíritas de William Crookes, Região em Litígio entre este mundo e outro, e de Robert Dale Owen, e Animismo e Espiritismo, de Alexander Aksakov. Quer dizer, não precisa ter luz. Caraca, a gente fica com essa coisa, né? Então, Só para os médios, de né? repente, uma luz média, né? Mas também depende do médico. Olha o Mirabelli. Ele tinha Formidável isso. força psíquica. E ele materializava a plena luz. Então, depende da capacidade do médium. Né? Agora, Mas diz também que o ectoplasma, ele, quer dizer, ele, vamos dizer assim, ele apaga, ele, sei lá, ele encontrar dificuldade, mas depende do médium. Entendeu? depende do médico, como ele falou aqui, né? Carlos Mirabelli tinha extraordinárias forças psíquicas e conseguia materializações à plena luz do dia. Vai depender do médium. Na maioria, é preciso uma penumbra, né? Mas depende do médium. A escuridão completa só é necessária apenas ao médium que permanecerá resguardado da luz. Então, no caso de uma escuridão, o médium fica na escuridão, mas o fenômeno acontece fora da escuridão, no meio da sala. Agora, isso do médium ficar recluso na escuridão depende também, quando suas forças forem insuficientes. No caso do médium de extraordinária força psíquica, ele pode ficar na claridade e o fenômeno acontece na claridade. Mas como tem desconhecimento, né, Rose, sobre tudo isso aí? Como tem? Como ela diz aqui, né? Ela diz aqui, ó, de qualquer forma, o fenômeno realmente, no caso dele, não se poderia realizar com visos de certeza, dado que a sala profusamente iluminada, olha só, ela diz que a sala muito iluminada dificultaria a condensação dos elementos fluídicos necessários ao espírito para mostrar-se com toda clareza, já que ele necessita de penumbra para tornar visível a própria imagem astral. Dificultaria, mas não impediria. Repare que ela falou isso, a luz intensa tornaria mais difícil, mas não impede. Porque na notinha diz que o Mirabelli, de extraordinária força psíquica, materializava a plena luz do dia, debaixo de rigorosa fiscalização. A escuridão completa será necessária. No caso, é o médium que precisa de escuridão completa. Então, ele é colocado numa salinha separado. Apenas o médium que permanecerá resguardado da luz por uma cortina de tecido escuro. E isso quando suas forças psíquicas forem suficientes. Se as forças psíquicas dele forem fortes, ele não precisa ficar na escuridão. Tá?
Então, olha só o caso, né? Aí, continuamos aqui no livro da Ivone. O que é certo, no entanto, é que as névoas foram vistas e confirmadas, reunião do ectoplasma, o que indica o início de materialização idêntica à contemplada por Eunice no terceiro dia, após o decesso de Betinha. Foi no caso do vestido. No caso do vestido, né? Ali teve uma materialização completa. Tanto que ela viu o vestido com tanto detalhe que depois ela pintou. Ela fez a pintura. E o que, além do mar, não deixou dúvida, no caso do Maurício, dia após o decesso de Betinha, é o que, além do mais, não deixou dúvida, foi o fenômeno de voz direta. Ela falou com ele. Ela falou com ele. Voz direta. Então, produzido com eficiência, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, convidando a acompanhá-la na música do céu, que passou a entoar. Vamos pegar aí o livro dos médios, que eu tinha esquecido. Questão 150. É sempre bom deixar, gente, quando fizer o estudo, ó, livro dos Espíritos, livro dos Médios, Evangelho, em cima da mesa. No livro dos Médios, questão 150, pneumatofonia. Questão 150, pneumatofonia. Diz assim, ó, parte segunda, capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta. Pneumatofonia, questão 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer, se ouçam gritos de toda espécie. Sons vocais que imitam a voz humana. Então, pneumatofonia é a voz direta. Quem quiser escrever aí do lado do título, escreva. Pneumatofonia é voz direta, tá? Assim, ao nosso lado, como nos ares. Então, a gente pode ouvir em qualquer lugar. Do nosso lado, fora. A esse fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem a julgar falar como quando vivos. Então, alguns espíritos falam e parece que eles pensam que estão falando quando vivos. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica. Pode ser uma labirintite, né? Ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, foi o caso dela. Ela vira-se para o irmão e ela diz o quê? Maurício, gosta de música? Pois dar-te-ei a ouvir uma música celeste. Canta comigo, Maurício, canta. Então, o som, né? O som exprimiu o pensamento dela. E nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notariamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causa fortuita. Então, a pneumatofonia voz direta é o pensamento, né? É um som que exprime um pensamento, uma frase de alguém. Item 151, eu vou lá para o penúltimo parágrafo do item 151. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras. Estou no item 151, segundo parágrafo. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior, que repercute no nosso íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas. Você escuta alguém chamando seu nome ou falando alguma coisa para você, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro,
o fenômeno da pneumatofonia com voz direta é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Vou voltar a Ivone do Amaral Pereira, tá? Devasando Invisível. Zinda estaria por perto. Zinda é aquela irmã, né, que doa ectoplasma. Zinda estaria por perto realmente, pois veio ver quem cantaria na sala cantando. Seria, portanto, poderosa médium inconsciente das próprias faculdades? Ela nem sabia que era médium, né? Visto não ser espírita, dando motivo à revelia da própria vontade, ao novo fenômeno, como já acontecera no primeiro em 55. Em 55, quando a Betinha se materializa com o vestido rosa, ela está dormindo, no estado letárgico. Agora não. Ela estava acordada. Escuta uma voz, o irmão cantando, ela vai lá. Então, ela doava ectoplasma até em estado de vigília. Mas ela não sabia disso. Olha que coisa extraordinária. Ora, tais acontecimentos mais valiosos se mostram porque, conforme dissemos acima, vários membros da família Santos confessam aversão ao espiritismo, não gostam de espiritismo. Mas, para o nosso modo de apreciar as realidades da doutrina, dentre os fenômenos provocados pelo espírito da menina Elizabeth Santos, certamente o mais belo, o mais convincente e positivo, o mais agradável a Deus, porque reuniu toda a família na mesma harmonia de vistas e elevação de princípios, foi a criação da cruzada, que tem o seu nome. Ela tanto criou a ideoplastia do hospital, que acabou levando os pais a fundarem uma instituição, né, de ajuda à criança e à gestante, que tem o seu nome, por ser concretizado da virtude por excelência, da própria essência do Consolador prometido por Jesus, a revelação espírita, inspirada por ela, de além-túmulo, para a prática da beneficência fraterna, entre os que choram e sofrem nas provações terrenas, e também para o mérito em concurso quer dizer, o mérito evidente, incontestável, né? Daqueles a quem amou sobre a terra, como pais e irmãos, os quais, exercitando as leis da caridade, vão a cada passo se laureando em presença daquele que proclamou o amor ao próximo, como eterno tema de redenção. Esse foi um grande fenômeno, né? O mais convincente foi ela ter conseguido fazer com que a família materializasse na Terra o hospital. O hospital que ela criou por ideoplastia, a família acabou construindo na Terra. Esse foi um grande fenômeno, entendeu? Foi conseguir fazer com que a família criasse um verdadeiro hospital. Esse é o grande fenômeno. E aqui eu trouxe para a gente um trabalho, um PPS, que ainda temos tempo, para aprofundar um pouquinho mais a questão da ideoplastia, tá? Porque é muito importante. E esse tema aqui, na realidade, ele é uma continuação de uma aula que eu dei anteriormente, eu não me lembro se foi semana passada, acho que foi semana passada, né? Que nós falamos sobre ideoplastia, né? Foi no dia 25 de março. No dia 25 de março, eu falei sobre ideoplastia. Eu botei assim, ideoplastia parte 1. Aqui vai ser a ideoplastia parte 2. Vamos prestar bem atenção, porque trago aqui umas informações muito, muito importantes sobre esse tema. Rosa, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Isso se passa, esse contato, em 1962. A família criou esse hospital, como foi idealizado, onde? Na cidade, em Minas Gerais. Lá mesmo eles viviam, em Minas. Isso. Ah, tá. Tá, Eles ok. acabaram fundando o hospital, uma instituição, e botaram o Uhum. nome de Elizabeth Santos. Ah, tá, ok. Obrigada. Na realidade, esse foi um grande fenômeno, né? Esse foi o fenômeno mais importante. Vocês estão vendo aí? Hein, gente, vocês estão vendo? Sim, Rose, estamos vendo Deixa eu só perfeitamente. baixar aqui para poder abrir esse PPS aqui.
Opa, ele está com uma dificuldadezinha para abrir. Peraí, já vou conseguir abrir aqui. Opa, é que travou um pouquinho aqui. Nossa, peraí, gente. Opa, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, estudo número 2, todo dia 25 de março, eu tenho o estudo número 1, quando eu falei sobre ideoplastia. E agora é uma continuação daquele estudo do dia 25 de março. Tá? Ideoplastia, estudo número 2. Ideoplastia, montagem da matéria viva feita pela ideia. Ideoplastia, palavra de origem grega, que trata do estudo das formas através do pensamento. Na literatura espírita, também podemos encontrar outras designações com o mesmo significado. Criações fluídicas, formas, pensamento, imagens fluídicas ou ainda construções mentais. Sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais, os espíritos tiram desse elemento os materiais sobre os quais operam. É nesse meio que ocorrem os fenômenos perceptíveis à sua visão e à sua audição. Está no livro A Gênese, no capítulo 14, dos fluidos, item 13 e 14. Então, na ideoplastia, essa moldagem da matéria viva, feita pela ideia. Você tem a ideia, e aí você começa a manipular o fluido para construir, para criar alguma coisa, tá? Então, os espíritos tiram desse elemento do fluido, os materiais sobre os quais vão operar. E aí vão ocorrer os fenômenos perceptíveis à sua visão e à sua audição. Olha a pneumatofonia aí. Para que você escute também, é preciso que o espírito manipule o fluido, para você ouvir no fenômeno da voz direta. Da mesma maneira que ele manipula o fluido para criar uma imagem, para você ver, tá? Ideoplastia e ectoplasmia. A ectoplasmia é o processo pelo qual o ectoplasma passa do estado amorfo, quer dizer, sem forma, é aquela massa disforme, ao estado de organização morfológica, aonde ele vai tomando uma forma. Então, a ectoplasmia é esse processo pelo qual o ectoplasma está ali, amorfo, sem forma, e ele vai passar por um processo e vai ter uma forma. Ao transitar, quer dizer, ao passar do estado amorfo para o organizado, quer dizer, com uma forma, a substância ectoplasmática muda também suas propriedades físicas e químicas. Então, conforme o espírito vai manipulando o ectoplasma para dar uma forma, porque quando ele sai do corpo, ele sai como se fosse uma massa mole, sem forma. E aí ele vai ser manipulado para adquirir a forma de um corpo, a forma de um livro, a forma de uma flor, a forma de uma casa. Conforme ele vai adquirindo essa forma, ele vai mudando as suas propriedades físicas e químicas. Na ideoplastia, o ectoplasma configura uma imagem estática, fotográfica, sobre o influxo modelador do pensamento. Mas, vamos colocar aqui uma coisa, a informação aqui não está completa. Nós sabemos também que algumas formas também têm movimento. Então, ele configura uma imagem estática, tipo uma fotografia, sobre fluxo modelador do pensamento. Mas essa forma estática também pode depois adquirir movimento, tá?
Então, ele não fica somente estático. Ele também pode adquirir movimento. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, liga o microfone e pergunta, tá, gente? No livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 19, André Luiz diz assim: para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideopatia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. E onda? Onda pensamento. Tá? Então, a ideoplastia, que é a materialização do nosso pensamento, eu penso e crio. Lembra? A Gênesis, capítulo 14, item 14, no segundo parágrafo. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, eu posso criar formas que podem ter uma longa duração, conforme a força da onda em que se expressam. Que onda? Da onda do meu pensamento. Tá? Conforme a força do meu pensamento, essa imagem que eu criei pode durar muito tempo. Está no capítulo 19, tá? Do livro Mecanismo da Mediunidade. Esse capítulo 19 tem o título de Ideoplastia. Todo o capítulo 19 trata da ideoplastia. Quem quiser, vai lá. Capítulo 19, título Ideoplastia. Do livro Mecanismo da Mediunidade, Francisco Xavier, pelo espírito de Valdo Vieira. A psicografia, na realidade, é o seguinte: psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Os dois psicografaram. E o espírito foi André Luiz. Então, o Chico psicografou alguns capítulos do André Luiz e o Valdo Vieira psicografou outros capítulos também do espírito André Luiz, tá bom? O livro, esse é outro livro espetacular. Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Tá? Formas do pensamento, é assim que ele chama, formas do pensamento. Ele diz assim, logo nos capítulos iniciais, porque não tem números de capítulos do livro, logo no início do livro ele diz assim: todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, que nós estudamos na quarta-feira, correspondentes à natureza do mesmo pensamento, e que aí combinam em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata, quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons. Então, todo pensamento, quem pensa é o espírito. O nosso pensamento vai criar uma série de vibrações da substância do corpo mental. O corpo mental que envolve a mente. E essas vibrações são correspondentes à natureza do mesmo pensamento. E que aí combinam em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata, atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons, que acontece na nossa mente. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, uma parte de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Olha o que Ernesto Bozano está dizendo para a gente. O corpo mental, graças ao impulso, à força do pensamento, acaba colocando para fora uma parte de si mesmo, que toma uma forma correspondente à intensidade vibratória. Tá? Olha só que coisa extraordinária.
ainda no pensamento involuntário. Ora, este estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair, aí, no meio etéreo, substância sublimada na água sua. Então, essa parte do corpo mental que foi exteriorizada vai atrair no meio etéreo, porque ele saiu, essa parte do corpo mental. Ele saiu, ele se exteriorizou. Ele vai atrair agora, no meio etéreo, substância sublimada semelhante à dele, à sua, à do corpo mental. Assim é que se produz uma forma pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade, a gravitar em torno do pensamento gerador. Então, é assim que eu crio uma forma pensamento, que é uma parte exteriorizada do meu corpo mental, que vai atrair outras substâncias semelhantes à sua. Isso forma uma forma pensamento que é como se fosse uma entidade viva, de intensa atividade, que vai ficar girando, gravitando em torno do pensamento gerador, em torno da mente do espírito. Se este pensamento que está gravitando implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, olha o caso da Betinha. A formação do hospital não era uma aspiração pessoal dela? Não era um sonho dela, um desejo dela? Tal como se dá com a maioria dos pensamentos? Volteia, então, ao redor do seu Criador. Fica ali em volta dela, a ideia do pensamento, do hospital. Pronto sempre a reagir benéfica ou maleficamente, cada vez que o sinta em condições passivas. Então, ele vai ficar ali, ao redor dela, aquela ideia do hospital, aquela imagem do hospital. Pronto sempre a reagir benéfica ou maleficamente. Reagiu de forma benéfica, levou a família a construir a instituição. Entendeu? Cada vez que o sinta em condições passivas, ele vai ficar ali girando e vai influenciar quem estiver ao redor dele. Quem estiver próximo, né? Ela vai conseguir influenciar. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Então, essas formas de pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Qual era o sentimento da Betinha? Que a família construísse um hospital. A forma pensamento criada por ela, através da ideoplastia, né? Que a ideia ideoplastia, quer dizer, a plasticidade do pensamento dela, acabou se formando um hospital mesmo. E esse hospital que ela construiu representava o grande sonho dela, o pensamento dela, a aspiração dela, tá? Alguém tem alguma dúvida? Então, se você tem um sonho e você começa a pensar naquilo, e é uma coisa boa, esse pensamento vai se construir, essa forma de pensamento, vai ficar gravitando em torno de nós e pode beneficiar outras pessoas. Entendeu? Ela se constrói. Agora, também tem o lado negativo. Se é uma forma de pensamento negativa, ela vai ficar ali girando em redor do seu criador, tá? E pode influenciar outras pessoas, e você é responsável por isso também. Então, você pode se beneficiar também, como os outros vão se beneficiar, por cada Betinha. A família vai se beneficiar construindo aquele hospital. E ela também, porque ela criou essa beleza. Maleficamente também. Você pode influenciar outros, mas você também vai receber o quê? O produto disso.
tá? Volta para a gente o benefício ou o malefício. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. As formas do pensamento podem apresentar qual a de, em circunstâncias especiais, subsistirem por mais ou menos tempo no ambiente. Como nós falamos ontem, né? Ela pode durar muito tempo, ainda que deixe-se tenha afastado ou mesmo falecido a pessoa que nos engendrou. Então, vamos imaginar o seguinte: você está aqui encarnado e você tem uma monoideia, você é muito uma coisa, que é muito uma coisa. Então, você lança, uma parte do seu corpo mental é lançada para o exterior, se junta a outros elementos análogos, cria a forma pensamento. Essa forma pensamento fica gravitando em torno de você e pode influenciar outras pessoas. Você desencarna. Você desencarna. Dependendo da força que você criou essa forma pensamento, ela pode ficar ali naquele ambiente. Vamos dizer que você tenha desencarnado. Você mora numa casa e ali aconteceu a formação dessa forma pensamento. Essa forma pensamento está plasmada no ambiente da casa. Aí você resolve mudar. Aí vou vender essa casa. Vou morar lá em Portugal. Você vai. A forma pensamento pode continuar naquela casa onde você morava. Se naquela casa tiver uma pessoa médium, um vidente, ele pode ver a forma pensamento. Aí ele pode dizer assim, vamos dizer que ele, de repente, essa forma pensamento foi de uma pessoa, uma pessoa doente cria uma forma pensamento monstruosa, monstruosa. Um monstro, um dragão, qualquer coisa assim. Aí, de repente, essa pessoa é levada para o hospital ou vai morar em outro lugar. Vem uma pessoa morar ali naquela casa. Essa pessoa é médium. De repente, ela olha e vê um monstro. Ela vê uma pessoa toda distorcida. E ela vai dizer, meu Deus, eu estou vendo um espírito, tem uma alma do outro mundo aqui, tem um espírito horrível. Não, não tem o espírito. O que tem é uma forma pensamento, uma criação ectoplásmica que outra pessoa criou e deixou gravado no ambiente. Ela pode demorar muito tempo ali. Ela vai durar o tempo da força que o criou. Então, quem criou aquela forma de pensamento pode ter ido embora ou pode ter morrido. A forma pensamento vai ficar ali. E se outras pessoas forem embora ali e criarem outras formas de pensamento, essas formas de pensamento podem ficar uma sobreposta à outra. Uma sobreposta à outra. Entendeu? Então, dependendo da força. Então, tem muita gente que às vezes passa num lugar e diz: essa casa é assombrada, eu passei por aqui, vi uma alma do outro mundo, eu vi um homem sem cabeça. Às vezes não é nem um espírito ali, são formas, pensamentos que foram criadas e lá ficaram. Quem criou já foi embora, já está até, às vezes até reencarnou. Que às vezes aquela forma de pensamento pode durar séculos ali. Já até reencarnou, mas a forma de pensamento que ele criou ficou lá. Olha que coisa interessante. Olha que força o nosso pensamento tem. E o que em linguagem... Desculpa, eu estou uma seta aguda aí. É o que em linguagem metapsíquica se chama persistência das imagens. As imagens podem permanecer no lugar durante muito e muito tempo. Mesmo que a pessoa que criou já não more naquele lugar mais, ou já tenha até falecido, ou já tenha até reencarnado. Então, em metapsíquica se chama persistência das imagens. Isso está no livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Esse livro aqui, que eu acredito que vocês estejam vendo, né? Carmen, está vendo aí? Eu tenho esse livro, Rose. Eu já até mostrei aí. Eu tenho esse livro. Interessante. É. O pensamento não desaparece logo, não.
Ela pode permanecer. Vai depender da força que a criou. Ideoplastia. As mentes desarmonizadas, trazendo remorsos, culpas, traumas. Gente, remorso e culpa é o primeiro lugar nas paradas de sucesso para isso, para promover isso, para desarmonizar uma mente e criar uma ideoplastia. As mentes desarmonizadas, trazendo remorsos, culpas, traumas, transmitem o teor do pensamento para o ambiente, no que geram regiões infernais que persistem enquanto alimentados. Então, você vai trazer, ao criar uma ideoplastia, o teor do teu pensamento, que vai no teu pensamento, para aquele local. E você pode criar no seu local onde você vive uma região infernal e vai persistir enquanto você estiver alimentando ela. Você mora ali, você está alimentando aquela forma de pensamento. Você está alimentando, você está alimentando. Entendeu? E às vezes você alimenta tanto que você vai embora ou desencarna e o inferno fica ali. E, de repente, uma outra pessoa pode chegar e ver aquilo. E vai achar que o lugar é mal assombrado. Não é. É a forma de pensamento que ainda está ali. Isso está no livro Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, no capítulo 28. Já falamos muito desse livro aqui. A sugestão é poder inconteste. Quer dizer, é poder que não se contesta. Ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Então, a sugestão vai nos ligar de maneira inequívoca, sem sombra de dúvida, às criações que vão no nosso mundo íntimo. Olha a imagem aí. De um lado, você só tem coisinha negativa, né? Carinha feia. Do outro lado, ó, você tem coraçãozinho, um roxinho em cima da cabeça, alguém rindo, uma dúvida, olha aí. Então, a sugestão é poder inconteste. Você está sugestionando, né? Então, a sugestão é poder inconteste, que liga a alma às criações que são inerentes do nosso mundo íntimo, obrigando essa alma a recolher as resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Se você libera isso, o que você libera no astral, através da forma pensamento, você vai recolher, você vai receber de volta. Então, você vai receber de volta a treva ou a luz que você produziu, com que você se afeiçoe. Lei de causa e efeito. Não é? A cada um segundo as suas obras. Se eu estou só construindo o mal, o que eu vou receber? Se eu serei espinho, eu não posso colher rosas. Livro Mecanismos de Mediunidade, capítulo 19, também outro capítulo, que é o capítulo da ideoplastia, tá? No livro Mecanismos da Mediunidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa fica 1, 2, 3 dias só pensando besteira. Ah, foi só 2 dias, 3 dias. É o suficiente para você lançar no astral uma forma de pensamento, uma parte do teu corpo mental. Exteriorizou uma parte do teu corpo mental. E ele traz o quê? As criações que lhe são inerentes no teu mundo íntimo. Meu mundo íntimo é a sua mente. Sua mente. Você liberou uma parte da sua mente, do que vai da sua mente no astral. E vai formar aí uma forma de pensamento que vai circular e pode influenciar outras pessoas. Olha a responsabilidade. E com o tempo, como um bumerangue, isso vai retornar onde? Ao ponto de origem, ao seu Criador, trazendo luz ou mais escuridão. Então, olha aí. E para encerrar, não, encerrando não, ainda quase, né? No livro Trilhas da Libertação,
psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu trouxe um trechinho desse livro, que diz assim, tem um espírito chamado Cã. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz assim, o espírito chamado de Cã, para demonstrar autonomia e importância, revestiu o seu perispírito de uma forma satânica. Para desfazer tal ideoplastia, então, ele revestiu o seu perispírito de uma forma satânica. Ele liberou parte do corpo mental dele, trazendo do seu íntimo uma forma satânica, e revestiu o seu perispírito. Para desfazer tal ideoplastia, veneranda entidade aplicou inicialmente passes longitudinais, depois circulares, em sentido anti-horário, alcançando o chakra cerebral de Cã, que teimava naquela forma. Era algo, vamos dizer assim, deliberado. Ele queria manter aquela forma para assustar alguém, ou ele se sentia poderoso assim. Enquanto fazia os movimentos sem pressa e ritmadamente, o venerando irmão, o benfeitor espiritual, chamava o espírito pelo nome, dizendo que ele era agente, conseguindo êxito nesse seu esforço caritário, quer dizer, caritativo, de caridade. Então, o espírito, para demonstrar que ele faz autonomia, quer dizer, eu faço o que eu quero, e importância, olha só, a que ponto a gente chega. Revestiu o seu perispírito de uma forma satânica. Ele criou a forma de pensamento. Ele criou aquela forma, porque ele queria se mostrar poderoso. E aí o benfeitor espiritual, com a sua força, né, teve que aplicar passes naquele espírito. Enquanto aplicava os passes, ele chamava o espírito pelo nome, porque, ao mesmo tempo, ele se achava o próprio ser satânico. Ele esqueceu que era um ser humano. Essa ideoplastia pode ter demorado muito tempo. Ele pode ter ficado com essa forma satânica muito tempo, séculos, de tal modo que ele esqueceu que era um ser humano. Esqueceu. Ele se achava o próprio Satã, o próprio ser abismal. Entendeu? Ele ficou tanto tempo com essa forma que ele esqueceu quem ele era. Então, o trabalho, né, feito pelos amigos espirituais não deve ter sido rápido, levou tempo. E durante o tempo que ele estava ali recebendo passe, o espírito ficava chamando ele pelo nome. E dizendo para ele, você não é essa forma monstruosa, você é um ser humano, seu nome é Cã. E ficou ali, sugestionando ele, para ele poder quebrar essa forma. Porque, com certeza, o próprio espírito não sabia mais como voltar à forma humana. Ele se perdeu naquela forma. Então, ele precisou de ajuda para voltar à forma humana. E o espírito ficou chamando o nome dele. Você é Cã, você é um homem, você é Cã, você é um homem. E a força foi tanta para que ele pudesse voltar. Repare, esforço caritário, foi muito esforço. E assim se encontram muitos espíritos em certas faixas vibratórias, com formas monstruosas. Nós temos a licantropia, vários tipos de zoantropia, né? Muitos espíritos com formas animalescas que eles mesmos construíram e se perderam nessa forma. E muitas vezes não conseguem voltar sozinhos, precisam de ajuda. Outros foram induzidos por uma hipnose violenta a assumir essa forma. No livro Libertação, conta o caso de uma mulher que ela tinha feito tantos abortos, que o espírito a induziu, o espírito também do mal, a induziu.
a tomar a forma de uma loba. Ele disse, você é uma loba, você é uma loba. Ele a sugestionou tanto que ela foi passando por uma deformação perispiritual e assumiu a forma de uma loba, por indução. Então, isso pode o espírito pode fazer a si próprio ou ser induzido hipnoticamente a assumir essa forma que o outro magnetizador está ditando. Tudo isso só acontece porque alguém, no caso, aquele que assumiu essa forma, abriu a grande brecha, né? Houve uma grande invigilância. Então, gente, aqui encerrando o nosso trabalho, livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco de Xavier. Ele traz uma mensagem para a gente. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Isso é tão forte, gente, tão forte. Meu Deus do céu. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Até que, cansados de tanta dor e sofrimento, o homem capitula, pede socorro, até que nos identifiquemos um dia, que podem levar milênios. Olha só, no curso dos milênios, até que nos identifiquemos no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Está no livro, da introdução do livro Pensamento e Vida. Gente, isso é muito forte. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. E vamos ficar vivendo essa vida até o dia que podem levar milênios, a gente se identifique com a sabedoria de vida, com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Vejam o quanto nós podemos nos tornar os nossos próprios algozes. Vejam. Veja, essa frase de Emmanuel, na introdução do livro Pensamento e Vida, logo que se abre o livro, lá no finalzinho do texto da introdução, ele diz isso. Nós temos a vida que procuramos. É poderoso isso, não é, gente? Quanta responsabilidade nós temos. Olha só. Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar nossa aula? Não. Que aula, hein, Rose? Que aula, hein? E aí a gente vê essa questão da feitiçaria, desses trabalhos que existem e que é real, pessoas criam formas de pensamento e enviam. É ou não é? Meu Deus do céu, que perigoso isso aí. A gente precisa estar muito, muito atento, com muito cuidado, orando, vigiando o evangelho, porque, olha, chega para a gente. Pode voltar para a pessoa, o destinatário, né? Mas chega para a gente, destrói pessoas, pessoas se suicidam, pessoas matam outras. Olha quanta coisa. As guerras acontecem, tudo aí, tudo junto. E, Nossa, que... no final da história, tudo volta, né? Ao seu... sim, sim, mas aí já destruiu muito, né? Exato. E aí nós somos responsáveis por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu. Então, a gente vê como a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala alguma coisa. De repente, você está com uma raiva de alguma coisa de alguém e você fala alguma coisa com tanta força, com tanto ódio, com tanta raiva, que naquele momento uma parte do seu corpo mental se exterioriza, levando com ele uma partícula do teu pensamento.
e ele vai se reunir do espaço com outros pensamentos semelhantes, e vai virar uma bomba que vai em alguma direção. Mas um dia ela volta. Ela volta mais potencializada sobre você. No caso da Betinha, ela sonhou com o hospital, né? Ela pensou, ela criou aquela ideoplastia, construiu no tamanho real sobre a casa dela, mas para fazer algo bom, para influenciar a família, que não era espírita, a criar uma instituição de amor. E ela conseguiu. Logicamente que toda a família vai se beneficiar daquela forma de pensamento que ela criou, porque eles estão trabalhando no bem. E ela, Betinha, também, porque isso tudo vai voltar em forma de amor para ela. Então, isso é muito importante. Muito Fiz importante. questão fiz aquela aula, mas eu quis complementar um pouco mais para encerrar. Muito bom, Rose. Tem ideoplastia 1 e Excelente. ideoplastia 2. A número Excelente. 25. Hoje, a ideoplastia. E tinha muito mais coisas, sabe? É que eu não quis colocar. Mas a gente sabe, né? E no caso da degradação perispiritual, tudo isso entra, né? Você vê o caso daquele espírito cão. Ele não criou aquela forma animalesca de uma vez. Ela foi sendo criada. E ele criou deliberadamente. Ele queria se mostrar o quê? Poderoso. Né? Força. Só que depois ele ficou tanto tempo daquela forma que ele se perdeu. Não sabia mais como voltar. Não sabia mais percorrer o caminho de volta. Precisou de ajuda. Logicamente que os amigos espirituais o ajudaram, Sim. falando o nome dele, para ele lembrar que ele era gente, não era um monstro, mas isso tem consequências. Ele voltou, mas haverão consequências, e ele terá que ser responsabilizado por essas consequências, porque o perispírito dele ficou o quê? Lesado. Haverão consequências. Quem sabe, numa futura reencarnação, ele não reencarnará com uma forma como essa que ele criou. Tudo tem consequência, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que a gente faz tem consequências. Então, meus irmãos, esse capítulo foi maravilhoso, né? Esse capítulo da Ivone foi maravilhoso. Um dos melhores capítulos, né? Que ela escreveu aqui nesse livro. Olha, foi um capítulo, As Virtudes do Consolador, um capítulo maravilhoso. Então, semana que vem, nós vamos entrar no último capítulo desse livro. E assim que terminarmos esse livro, a gente começa o Recordações da Mediunidade, tá? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, que daqui a 10 minutinhos começa a nossa palestra pública, o tema suicídio moral, né? Muito importante. E agradecendo a Deus, agradecendo a Ivone, que nos presenteou com esse banho de conhecimento e alertas acima de tudo, para cada um de nós, né? A gente tomar muito cuidado com a nossa boca. Quer dizer, na realidade, tomar cuidado com o nosso pensamento, né? Porque, como disse Jesus, o problema não está no que entra na nossa boca, é o que sai dela, que vem do coração, quer dizer, vem do nosso pensamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando, sempre agradecendo a Deus por tudo isso que a gente tem recebido. Daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Vamos beber uma aguinha, aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente retorna. O Carmen, tu faz a leitura de Prepare a Prece? Maravilha. Daqui a pouco a gente está de volta.